Olá, meu nome é Kátia Rocha Almeida. Hoje, mais uma aula de geografia, nós iremos falar sobre clima. A primeira noção que nós devemos ter é que clima é diferente de tempo. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é a sucessão do tempo. Então, para saber o clima de um determinado local, de uma determinada região, nós precisamos medir o tempo por pelo menos 30 anos. Então, quando nós ouvirmos dizer sobre a previsão do que vai acontecer amanhã com relação ao tempo, então nós não estamos vendo a previsão do clima, e sim a previsão do tempo. Certo? Então, essa é a nossa primeira noção básica. As demais são os elementos do clima e os fatores climáticos, que também tem uma diferença muito grande. Os elementos do clima são aqueles que compõem o clima, enquanto que os fatores climáticos são aqueles que modificam o clima. Então, os elementos climáticos são o seguinte. O primeiro deles, a pressão atmosférica. Então, é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Nós também temos como elemento do clima a umidade. Então, a umidade relativa do ar, o ar pode estar mais úmido, ele pode estar mais seco. Então, isso também compõe o clima. Além da pressão atmosférica e da umidade do ar, nós temos também a temperatura. Então, todo o clima tem uma temperatura, seja uma temperatura mais alta ou uma temperatura mais baixa. Nós temos também outros elementos do clima, como a radiação solar e o fotoperíodo, que é a radiação que esse local recebe do sol, e o fotoperíodo, o tempo que as plantas precisam para se desenvolver, precisam de radiação do sol para se desenvolver. Além desses, nós também temos a evapotranspiração, que é a evaporação exercida pelas plantas também, pelas plantas, nós vamos ter uma evaporação tanto com relação às superfícies aquáticas e também com relação às plantas, que nós denominamos de evapotranspiração. Além disso, nós temos também as precipitações. Então, em alguns locais chove menos, em outros chove muito mais, mas em todos os lugares nós consideramos as precipitações. Há lugares no mundo, inclusive, que chove muito pouco, passa o ano inteiro sem chover. Então, são as regiões mais áridas ou semiáridas que nós vamos discutir também. Bom, então esses são os elementos que compõem o clima. Todo lugar, toda região terá esses elementos. Vamos ver agora os fatores climáticos. Então, os fatores são aqueles que modificam o clima. Bom, primeiro deles, nós devemos considerar é a latitude. Então, a distância com relação à linha do Equador e aos polos, vai dizer se esse local vai influenciar na temperatura desses locais. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastado da linha do Equador, quanto mais nós nos aproximamos dos polos, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, mais frio. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Porque a latitude na linha do Equador é de 0 grau. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Porque aqui nos polos nós temos 90 graus. Então, esse é um fator importante para a gente saber qual o clima de determinada região. Um outro fator, não menos importante, é a altitude. Percebam que latitude é diferente de altitude. A latitude é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. A altitude é o tamanho do relevo. Então, nós falamos em latitude absoluta e latitude relativa. Altitude absoluta e altitude relativa.
A altitude absoluta está relacionada ao nível do mar. E a altitude relativa está relacionada ao seu entorno, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Vamos fazer um desenho aqui, vocês estão vendo aqui no quadro, né? Geografia, professora Kátia, clima, que é diferente de tempo, os elementos do clima e os fatores climáticos. Bom, vamos lá. Quando eu coloco aqui, eu estou tratando da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Os terrenos mais baixos têm uma temperatura menor, ok? O outro, esse aqui no caso a altitude, o outro que eu falei para vocês é a latitude. A latitude está relacionada à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. As zonas intertropicais, as zonas tropicais são muito mais quentes que as zonas temperadas, e as zonas polares são mais frias do que as zonas temperadas e do que as zonas tropicais. Então, como a linha do Equador é 0 grau e aqui nós temos 90 graus e mais 90 graus sul e 90 graus norte, quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. E quanto maior for a altitude, 90 graus, menor será a temperatura, ou seja, faz mais frio. Esses são os dois primeiros elementos, fatores climáticos, desculpa, que nós vamos ver e que são extremamente importantes. Vamos ver outros fatores climáticos. O relevo, isso mesmo. Então, é diferente a altitude de relevo? Sim, a altitude está relacionada, né, à altitude absoluta com relação ao nível do mar, a altitude relativa com relação ao seu entorno. E o relevo, ele vai servir como um facilitador ou como algo que dificulta a passagem das massas de ar. Bom, nós podemos ver um exemplo, virar aqui um pouquinho para vocês, bastante significativo com relação ao Brasil. Nós temos um mapa ali em cima, que é o mapa da Bahia, aqui embaixo o mapa do Brasil. Bom, as massas de ar, quando elas chegam a um determinado local em que não há em que há uma barreira, elas não conseguem passar. Então, não é como nos desenhos, né, que a gente vê, tem uma barreira e aí a massa de ar vai fazer isso. Não, ela chega em um determinado local que ela não consegue passar, ela fica estagnada nesse local. Então, tem uma barreira importante que é a Serra da Borborema. A Serra da Borborema pega aqui essa parte do Nordeste brasileiro, principalmente o estado de Pernambuco, e no litoral, antes da Serra da Borborema, chove bastante. Depois da Serra da Borborema, chove muito pouco. Então, esse é um dos fatores, inclusive, que buscam explicar a formação do semiárido nordestino, que é o semiárido brasileiro. Bom, então, neste caso aqui, o relevo, ele serviu como algo que dificulta a passagem das massas de ar. Nós temos um outro exemplo de relevo que facilita a passagem das massas de ar. Bom, nós veremos que o Brasil ele tem 5 massas de ar importantes. Vamos ver quais são essas massas de ar, porque elas já vão nos orientar com relação ao relevo também. Vejam que as coisas estão interligadas. Bom, então, no Brasil atuam 5 massas de ar. As massas de ar também são fatores climáticos. Fator climático importantíssimo para nós compreendermos o porquê do clima de uma determinada região. Bom, então nós temos a massa equatorial continental, então ela é MEC. Vocês vão ver sempre isso nas questões de vestibulares, nas questões de Enem. MEC, massa equatorial continental. Por que é equatorial? Porque ela está próxima à linha do Equador, que corta o Brasil assim. Por que ela é continental?
porque ela nasce no continente. Nós temos também a massa equatorial atlântica. Por quê? Porque ela está na linha do Equador e porque ela nasce no Oceano Atlântico. Temos ainda a massa tropical atlântica, que é MTA. Por quê? Massa tropical, porque está próximo do Trópico de Capricórnio, nasce próximo do Trópico de Capricórnio, e no Oceano Atlântico. Temos também a MTC, massa tropical continental. Então, ela é tropical porque está próximo do Trópico de Capricórnio e é continental porque nasce no continente. Não é no Brasil, mas nasce no continente sul-americano. Bom, então, e nós temos uma outra massa de ar que só atua no Brasil no inverno, que é a massa polar atlântica. Então, é uma massa que nasce no Polo Sul e é atlântica porque está no Oceano Atlântico. Nasce no Oceano Atlântico. Vamos lá. Todas essas massas de ar, as 4 de cima que eu falei para vocês, a massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental e massa tropical atlântica, são massas de ar quentes. E todas elas, com exceção da massa tropical continental, são massas de ar úmidas. Então, quente e úmida, quente e úmida, quente e úmida, quente e seca. Essa massa de ar aqui, ela atua, ela sobra seus ventos principalmente para o centro-oeste brasileiro, e para uma parte aqui do sul, mas principalmente centro-oeste brasileiro. E esses ventos secos, eles originam também uma umidade relativa do ar bastante seca aqui no centro-oeste, né? Muitas vezes a gente ouve no jornal dizendo que a umidade relativa do ar está a 20%, que está muito abaixo do que é o normal, do que é o desejável, né? E tudo isso causa, inclusive, problemas respiratórios, há um mal-estar nas pessoas com relação a isso também, né? Além de não chover naquele período, pode ocasionar queimadas também, né? A seca pode ocasionar queimadas que não são propositais, né? Que não há uma intencionalidade, né? Qualquer fagulha de fogo, né? Pode ocasionar um incêndio nesse período de bastante seca, né? Mas a gente sabe que tem muito incêndio criminoso, o que vem acontecendo na Amazônia. Mas neste caso aqui nós temos essa ligação com a massa tropical continental. E essa massa polar atlântica era uma massa fria. E por ela encontrar um ambiente favorável aqui, onde ela pode passar, que é o Pantanal. O Pantanal ele tem cerca de 200 metros de altitude, não passa disso, né? Então, poucas áreas no Pantanal passam de 200 metros de altitude acima do nível do mar. Então, esse relevo aqui do Pantanal, ele facilita a passagem da massa polar atlântica, ocasionando algo bem atípico no norte brasileiro, que é a friagem. Então, o fenômeno da friagem é ocasionado a partir da massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, e essa massa ela consegue chegar até o Acre, até Rondônia, até Amazonas, justamente porque ela encontra um relevo, que é mais um fator climático, um relevo favorável, que é um relevo baixo, de altitude baixa, e aí consegue chegar até o norte brasileiro, ocasionando frio no norte brasileiro, né? Que é algo que, se não fosse esse relevo baixo do Pantanal, não aconteceria. Então, voltamos aqui, certo. Outros fatores climáticos. Muitas vezes você não vai vê-lo em alguns conteúdos, mas a vegetação ela é muito importante para a gente compreender. Justamente porque um dos elementos climáticos é a evapotranspiração. E quando nós temos uma vegetação mais exuberante, quando há uma vegetação que tem um maior poder de evapotranspiração, então provavelmente vai ter maior precipitação. Então, a vegetação ela é importante também para a gente compreender o clima. Bom, nós falamos da latitude, da altitude, do relevo, da vegetação e das massas de ar. Um detalhe, no caso das massas de ar,
nós temos uma diferença com relação ao verão e ao inverno. No verão, nós não temos a ação da massa polar atlântica. Já no inverno, nós temos a ação da massa polar atlântica. Inclusive, no inverno, nós temos uma restrição com relação às demais massas de ar. E aí, no verão, essas massas de ar quentes, elas conseguem chegar a lugares mais longínquos. Ok? Além desses, nós teremos também as correntes marítimas, que são importantes. Vejamos aqui um mapa que mostra as correntes marítimas no mundo. Então, tem 3 correntes marítimas importantes no Brasil que ocasionam uma maior temperatura, principalmente nessa área mais próxima ao mar. Então, a corrente das Guianas, que ela sopra mais para o norte do continente sul-americano. Nós temos aqui também a corrente sul-equatorial, que ela vai soprando neste sentido para o Brasil. E também nós temos a corrente do Brasil, que sopra no sentido oposto. Bom, então, o que é uma corrente marítima? As correntes marítimas, elas têm temperatura e densidade diferente do seu entorno. Então, quando uma corrente marítima é quente, ela vai proporcionar um ambiente mais quente nas proximidades onde ela passa. Quando ela é fria, vai acontecer o contrário, vai proporcionar um ambiente mais frio. E por que tem massas de ar? Tem correntes marítimas quentes e por que tem correntes marítimas frias? Então, depende do local onde elas se originam. Está relacionado, né, quanto maior for, como falei, vamos lá para a latitude novamente. Então, nas altas latitudes, que são próximas aos polos, quando elas se originam nas altas latitudes, elas são frias. Vejamos aqui, elas estão em azul e as outras estão em amarelo. Está até um pouco difícil aí de ver no vídeo, mas essas em amarelo são mais quentes. Quando elas nascem nas proximidades aqui, nas baixas latitudes, próximo à linha do Equador, elas são mais quentes. Há alguns casos também, como por exemplo, das Canárias, a corrente marítima das Canárias. Ela não nasce num ambiente das altas latitudes, né? Tá aqui próximo aos trópicos, um pouco mais acima, mas ela nasce em uma profundidade maior. Então, quanto maior for a profundidade também, se ela não é mais próximo à superfície das águas, então ela vai ser mais fria. Quanto maior a profundidade, mais fria, e quanto maior a latitude também, que é próximo aos polos, mais fria. Além das correntes marítimas, nós temos a continentalidade e a maritimidade. O que seria isso? Bom, quanto mais próximo do mar ou das grandes porções de água, nós teremos uma amplitude térmica menor. A água, ela funciona como um regulador de temperatura. Então, nas áreas próximas ao mar, nas áreas litorâneas e também nas áreas próximas aos grandes rios, geralmente os dias e as noites têm pouca diferença de temperatura. Então, a água ela funciona como um regulador da temperatura no seu entorno, nas áreas próximas. Então, quanto mais a gente se afasta dessas grandes porções de água, quanto mais a gente se afasta do mar, então nós teremos uma amplitude térmica maior, ou seja, uma diferença maior entre o horário mais quente do dia e o horário mais frio do dia, certo? Então, há uma diferença maior. Por exemplo, à noite faz 10 graus, durante o dia chega a fazer 25 graus. E aí eu tenho um outro local que faz durante a noite, o horário mais cedo da noite, vamos colocar aí 4 horas da manhã, faz 20 graus, enquanto que à tarde, né, 2 horas da tarde, faz 25 graus. Qual é a amplitude térmica
maior. Então, nós temos uma amplitude térmica maior, neste caso aqui, em que durante a noite faz 10 graus, durante o dia chega a fazer 25 graus. Nós vimos aqui a diferença entre tempo e clima. Nós vimos também os elementos climáticos e também nós vimos os fatores climáticos. Tempo é diferente de clima, porque tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Clima é a sucessão do tempo. Nós só podemos saber o clima de determinada região medindo o tempo por pelo menos 30 anos. O nosso clima aqui, por exemplo, é o clima semiárido. Nós estamos em Poções, Bahia, né? E nossos alunos no município de Bom Jesus da Serra, clima semiárido. Então, há essa diferença. Elementos climáticos são aqueles que compõem o clima, fatores climáticos são aqueles que modificam o clima.